Antes da palavra, quero fazer notório aos irmãos da necessidade das ofertas e das coletas para a obra de Deus. Como dissemos, nós demos prioridade... Está com frio, Dante? Tá fugindo do ar? Nós demos prioridade... Quer ficar com o meu paletó? Nós demos prioridade a esse atendimento da obra da piedade, que é tão importante, e graças a Deus foi atendida a essa família. Mas continuamos pedindo a colaboração da Irmandade, é bem importante essa colaboração. Esse mês de fevereiro está um pouquinho atípico, até por ser um mês curto, e também começo de ano, irmãos, é rematrícula das crianças na escola, IPVA de carro, IPTU, para todo mundo pesa bastante, mas eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Então, a irmã Simone, com certeza aí, já colocou aí, estou vendo aqui pelos comentários, na live para vocês a nossa chave do Pix, que é ofertas, no plural, @aclivre.com. Ofertas, vai embora? Vai buscar a Helena? Ah, bom. Tá, @aclivre.com, tá bom? Então contribuam com amor para a obra de Deus e eu tenho certeza que o Senhor retribuirá a todos nós. Já começou o nosso site, daqui uns dias ele vai estar pronto, ainda deve levar uns 15 dias, vai ficar bem bacana, um portal bem bonito, e já começa amanhã o desenvolvimento do aplicativo para o celular, onde vocês vão ter acesso direto aos cultos, não vai precisar estar procurando o link, o próprio aplicativo já entra online para vocês, postagem diária de palavra, as irmãs vão desenvolver um trabalho bem bacana. Como é o nome do trabalho que Deus revelou à irmã Amélia, vocês lembram? Lamparinas acesas. Lamparinas acesas. Um trabalho muito bonito das nossas irmãs, Deus revelou uma serva de Deus, e que já estava no nosso coração, mas é como aquilo que a gente falou, precisa que alguém de fora nos incentive. Aí o Senhor vai e usa da sua serva, e acendeu a chama do nosso coração da fé, nós cremos que vai dar certo. Então, pedimos a colaboração da nossa querida Irmandade nas ofertas, e eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Dia do batismo? Não falei, eu falo no final. Tá bom? Tá bom, estão lembrando do batismo. Ofertas@aclivre.com. E aí nos bancos, onde os irmãos e as irmãs estão sentados, estão os envelopes das ofertas, da coleta. Faz um esforço, contribua para a obra de Deus, abençoa a obra, e pode ter certeza que o Senhor retribuirá a todos nós. Vamos aguardar os irmãos ofertar, em seguida nós fazemos a oração, ou já está tudo certo, irmã? Tá ok? Vamos nos colocar em pé, então, para a gente orar junto, e em seguida já fazer a leitura da palavra. Senhor, nós te somos muito gratos por tudo que o Senhor tem preparado e feito nas nossas vidas, e agora pelas ofertas do teu povo, em prol da tua santa obra. Abençoa cada um, não deixa faltar nunca o pão de cada dia nas nossas mesas, e também a virtude do céu sobre a nossa vida, Pai. Recebe essas ofertas, é o que pedimos, em nome do Senhor Jesus, que bendito reina para toda a eternidade. Amém. Permaneçam em pé, irmãos, por favor, e a gente já vai fazer a leitura da palavra. Vamos ler, Dalton, com a ajuda de Deus, segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6, onde diz aqui, Eliseu faz flutuar o ferro do machado. Foi no carrão ontem? Glória a Deus, que maravilha. Eu nem combinei com o irmão Jean, hein? Um beijão pro irmão Jean. Fala para ele que nós estamos com saudade. Fala com o irmão Jean todo dia de serviço e ele não vem aqui congregar com a gente. Segundo Reis, capítulo 6. Vê que o Espírito é o mesmo, né? É o Senhor que cuida do seu povo e da sua igreja. Vamos ler? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, agora até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga,
O ferro caiu na água e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos, fica à vontade. Então, prezada Irmandade, graças a Deus, o Senhor, por infinita misericórdia, trouxe a nós mais essa noite sua santa palavra, né? Como foi de manhã, como foi ontem de manhã, no culto das nossas queridas irmãs, e assim todos os dias. Então, os irmãos veem que na palavra de Deus a gente sempre vai encontrar que aquele que se dispõe a trabalhar, ele comumente, não é regra, mas é comum, ele comumente sofre algum dano. É o detrimento do trabalho que a gente fala, né? Que é inerente do trabalho. É um machucado. Você pode ver que do lado da minha casa lá está construindo um prédio enorme. E lá tem uma placa, estamos há tantos dias sem acidente, porque acontece, um cai, um se machuca, um bate. E aqui com eles não foi diferente. A bênção de Deus chegou, o povo aumentou, e eles disseram, olha, aqui onde nós estamos é pequeno, cresceu demais. Nós temos que avançar, nós temos que aumentar o lugar da habitação aqui. Então, os irmãos vejam, veio uma bênção, e a bênção traz uma necessidade. É como se você tem uma empresa e Deus começa a te abençoar, você precisa de um lugar maior. Você precisa de mais carros, você precisa de mais caminhão, você precisa de mais funcionário. Então, a bênção, ela por consequência traz uma necessidade de expansão, de crescimento. Então, o Senhor já manda anunciar a sua igreja. Prepara-te que virão algumas necessidades novas na tua vida. Necessidade de coragem, necessidade de empreender, de arriscar, de avançar. O Senhor te diz, prepara-te, pois tem, aleluia. Aleluia. Prepara-te, pois tem uma bênção endereçada sobre a tua vida. Uma bênção de crescimento que te implicará em algum trabalho. Você terá que se esforçar um pouco, se cansará, mas todas as noites, quando deitar a cabeça no teu travesseiro, você vai falar, Senhor, vai dizer, Senhor, eu estou cansado, mas é por causa da tua bênção na minha vida. Uma noite de sono resolve muita coisa, né, irmão? E assim, queridos irmãos, então vamos fazer. Todos animados, vendo a mão. Quando a gente está animado, vê a igreja prosperando, vê a Irmandade animada, a gente corre, compra, faz e cria coisa e vai envolvendo a Irmandade. Você está prosperando, a gente quer envolver ainda mais. E aqui não foi diferente. Então tá bom, mais do que depressa concordaram e disseram, vamos fazer então esse trabalho que você está propondo. E foram animados. E alguém cortando uma viga para fazer madeira, para fazer estrutura, para fazer, enfim, as tendas, o ferro do machado, aquela lâmina do machado, soltou-se do cabo e afundou na água, né? A gente brinca muito, a pessoa que não sabe nadar fala, eu sou igual um martelo na água, né? Porque ele afunda. E assim foi com o machado. E a pessoa fala, ai meu Deus, ai Senhor, era emprestado, não era meu. Mas disse, irmão, o machado alguém comprava. Tinha um ferreiro que fizesse, alguém resolvia. Mas de uma coisa simples, o céu olha e fala, você olha, vê uma coisa simples, o céu olha e fala, opa, aqui dá para fazer um milagre. Isso aqui dá um testemunho. Um ferro do machado atravessou os milênios e ontem foi contado no carrão, hoje está sendo contado aqui. Quantas vezes mais você ouvir na sua vida? Um ferro do machado, um valor irrisório, está salvando muitas almas até hoje, para a glória de Deus. Então, irmão, as coisas que acontecerem na tua vida, pode ter certeza, é o Espírito Santo de Deus movendo os teus caminhos, movendo os corações. Esses irmãos clientes que foram no meu escritório aqui no Alphaville na sexta-feira, a gente estava se falando desde segunda-feira, vou marcar um dia. Eu falei, não, pode marcar um dia e vem, pode marcar um dia e vem. Aí eu desocupei uma sala no escritório e está quase pronto já. Eu mesmo. Desmontei as mesas, virei o escritório de ponta cabeça sexta-feira, com os funcionários estão de home office, e eu lá sozinho, liguei um zino no último volume, acho que os vizinhos estavam tentando de botar fogo no prédio. E tô lá, ela já foi lá algumas vezes, os irmãos já foram, e tô lá, onde era aquela minha salinha. Tô lá mudando as coisas, tirando as coisas do lugar, que onde é a minha sala agora vai ser um estúdio para eu transmitir os cultos de lá. Igualzinho aqui, os irmãos vão ver lá, porque pelo menos eu estou no meu serviço, eu saio da minha mesa, vou lá, faço um curto, volto, trabalho um pouquinho,
e estou trabalhando para o céu e trabalhando para mim. Glória a Deus. Mas virei escritório de ponta cabeça. Os irmãos sabem quando você arrasta móvel, parece sujeira, até onde não tinha, que a gente vai escondendo. Homem em escritório é uma derrota, a gente vai tudo para debaixo dos armários. E aquela sujeira, eu falei, Senhor, tem misericórdia. A moça vem no sábado limpar, mas estou ali limpando, toca o telefone. Esses irmãos falam, irmão, nós estamos aqui perto e nós vamos aí no escritório. Eu falei, mas é brincadeira, a semana inteira para esses homens virem aqui, vai vir hoje que o escritório está de ponta cabeça? Aí o Senhor, na hora, me repreendeu, falou, você não sabe o que eu estou fazendo? Não, irmão, vem sim, estou esperando os irmãos, vou pôr água no fogo aqui fazer um café. E estou correndo ali para receber eles minimamente bem, e aí recebi uma bênção tão grande, uma oração gostosa, uma coisa gostosa. Então, irmão, o Senhor te diz, prepara-te, porque eu tenho muita surpresa boa para você. Tira esse espírito de reclamação da tua boca, da tua mente, esse espírito de medo, eu não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Não tenha medo. O Senhor te diz, a bênção está sobre a tua cabeça. Quem olha o vento não semeia e quem olha o tempo não cega. Não tenha medo. Se o ferro do machado cair na água, Deus vai fazer ele flutuar de novo. Se alguma coisa sair do teu controle, não sai do controle de Deus, irmão. Deus, quando manda a palavra, o Espírito da palavra é vivo. Deus vela por cumprir a sua santa palavra. Não fica com medo. Ai, meu Deus, mas e se nada, irmão? Se você tiver medo de morrer, tiver medo de perder, você não levanta da cama. Nós tem medo, mas nós vai fugindo, vai tentando fazer alguma coisa. Nós somos igual peixe. Peixe, se parar de nadar, ele morre afogado. Continua firme, Deus está na tua vida. Essa palavra é sobre trabalho. Trabalho na obra. Trabalho secular, trabalho material. Não é demérito, viu, irmão? Não é demérito algum. Ser faxineiro, ser catador de lixo, não é demérito. Ouçam bem isso. Nós não estamos menosprezando ninguém. Mas, às vezes, a gente entra numa zona de conforto. Você é capaz. Você pode ir mais longe. Você pode alcançar lugares mais altos. Mas, por medo, em vez de ser águia, você está sendo andorinha. O Senhor te diz, eu te criei para ser águia, voa em nome de Jesus. Você crê na palavra, irmão? Crê na palavra. Deus te criou para ser águia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa qualidade meu irmão mais novo tem. Ele falou, eu só vou fazer faculdade se for numa federal. E só vou fazer se for na PUC. Eu falei, meu filho, nós para burro só falta as penas, meu irmão. O papai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. Quem que vai pagar 10 mil reais para você estudar na PUC? O Diego fala inglês, francês, espanhol, aramaico e agora está estudando italiano, que abriu, ele vai para a Itália. Lê no dicionário e passou na PUC, irmão. E hoje é médico. Então, quando você crê e você vai... Eu falei para ele, meu irmão, o papai e a mamãe deu inteligência dos 4 irmãos, tudo para você, não sobrou nada para a gente. Glória a Deus. Mas foi, alcançou, está lá. E agora... Ele fez uma prova no Einstein, estou falando que ele não está aqui, nem está assistindo o culto, porque o bicho é preguiçoso. Está no casamento, não sei para onde aí. E agora chamaram ele no Einstein, fez uma última prova, e a diretora dele falou para ele, olha, não tem mais o que fazer com você aqui no Einstein. Não tem onde pôr você mais. Agora ele foi promovido a cargo de diretoria. Um moleque, irmão, de 30 anos, diretor de médico lá do processo avaliativo do Einstein. Se prepara, o Espírito Santo de Deus tem coisas grandes para você. Porque onde você chegar, vai chegar o nome de Jesus junto com você. Não foi o que aconteceu com esse ministro do STF? Ele não chegou lá e não chegou o nome de Jesus junto com ele, porque ele é evangélico. Teve congregando uma CCB agora recentemente em Goiás. Então, onde você for, vai o nome de Jesus. Se você chegar no Senado, vai o nome de Jesus. Se você chegar no STF, vai chegar o nome de Jesus. Se você chegar na diretoria de uma multinacional, vai chegar o nome de Jesus. O Senhor te diz pela palavra, não tenha medo do ferro do machado cair na água. Eu vou fazer ele flutuar quantas vezes for preciso. Não se esconda. Se você trabalha numa empresa e ela tem processo seletivo para progressão de carreira, se inscreve lá no projeto. Apareceu uma vaga na diretoria, na chefia, se inscreve lá. Fala com alguém. Procura alguém e fala, toma aqui, eu estou aqui na empresa, eu quero crescer.
Não vão te ver com maus olhos. Vão ver em você um olhar de alguém que quer crescer, que tem fé, que tem desejo. Crente não tem ambição, crente tem fé, irmão. Nós não temos ambição por nada dessa vida, mas onde nós chegar, chega o nome de Jesus. Ô, irmão, você é chefão dessa empresa? É, irmão, Deus me colocou aqui. É assim ou não é, irmão? Quando você pega uma pessoa que serve a Deus, que ele chega num grande patamar, se forma numa grande faculdade, mas como foi isso? O Senhor me trouxe até aqui. Glória a Deus, Deus me trouxe até aqui. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eu lembro com a minha irmã, quando formou em Direito, a Márcia, há muitos anos, nós não éramos nem casados ainda, né, Dani? Muitos anos, nós fomos naquela colação de grau, na formatura dela ali no Via Funchal, ali, na Vila Olímpia. E eu lembro que as pessoas iam falando muito rápido, e teve um dos alunos que foi paraninfo, que falou lá umas palavras muito bonitas, e aquele auditório cheio, acho que foi no Credicar Hall, não sei, cheio de gente, e ele falou, olha, nós estamos aqui porque nós nos esforçamos, e tal, os professores, e fulano, e ciclano, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. O auditório inteiro aplaudiu, irmão. Glória ao nome santo do Senhor. A tua vida é para a glória de Deus. O teu progresso é para a glória de Deus. Você está se sentindo apertadinho? Você está achando, Senhor, cresci demais para isso? O Senhor te diz, amplie o lugar das suas tendas. Não esconde o teu talento. Não tenha medo. Se hoje você vender um, amanhã, em vez de você comprar mais um para repor, já compra 2. Compra um com custo e mais um com lucro. Depois de amanhã, você vai vender 4. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então vai com fé, não tenha medo de passar privação. O nosso maior medo não é do nosso projeto dar errado. O nosso maior medo é de ter que descer um pouco para poder crescer amanhã. É comprar um carro mais barato, é morar numa casa mais barata, é ir num restaurante mais barato, ou não ir nenhum, comer na casa. Na sua casa não tem comida? Come na sua casa. Isso aconteceu hoje. Hoje a irmã Dani me deu uma missão de ir no mercado. E eu, para a glória de Deus, comprei 18 ovos estragados. Aí ela foi lá trocar, né, Dani? Tá até no carro dela lá. Nunca vou, quando vou, achei... Falei, Senhor, me guia, me faz achar uma bandeja estragada. Deus cumpriu. Se tem juízo, irmão. Comprei os ovos estragados. E eu falei, meu Deus, fui lá, deu R$251,57. Deu 3 sacolas. Falei, meu Deus, eu vim reclamando para ela. Dani, como tá caro as coisas no mercado, tá doido. E... muito bem, mas eu vim pensando, se tivesse nós saído para almoçar, nós gastava 300, aqui tem comida para nós comer uns 3 dias, eu vou no mercado todo dia agora. Não tenha medo de dar um passo atrás, não tenha medo de se privar de alguma coisa. Para você dar um pulo para frente, às vezes tem que dar uns 2, 3 para trás, mas você está fazendo isso por um projeto, você não está retrocedendo, você está empreendendo. O Senhor te diz, esforça-te que eu te ajudarei. Tem um crente aqui para receber essa palavra, irmão? Vai ficar na mesmice? O Senhor te diz, eu te chamei para crescer, te chamei para ser abençoado, te chamei para levar meu nome entre os grandes, e não pense você que Deus não gosta de gente grande, Deus gosta de gente grande, por isso que ele chamou o apóstolo São Paulo. Esse para mim é um vaso escolhido para levar meu evangelho entre os gentios. Se tiver que entrar entre os doutores, ele entrava com maestria, a palavra estava na boca dele. Se tivesse que entrar entre os estudiosos, ele entrava com maestria, ele tinha sabedoria de Deus. Deus escolhe a pessoa certa, irmão. Chamou Zaqueu publicano, sabe que ele era bonitinho? Chamou ele porque ele conhecia muita gente que não presta, e o coração dele sendo convertido, muitas almas seriam convertidas também. Você, a tua vida, o teu trabalho, o teu viver é instrumento para a glória de Deus. Às vezes a gente fica pensando, tem a irmã Adriana Pansica, senta sempre aqui na frente, hoje ela não está. A Adriana é advogada criminalista. Ela mexe com o setor do direito, aí ela vai falar que é só Deus para ter misericórdia. Você mexe com coisas terríveis. Mas vira e mexe, ela me fala, pastor, estava lá no Fórum Criminal da Barra Funda, estava lá numa delegacia não sei aonde, e ali ela vai lá, ajuda aquela vida materialmente, mas joga uma sementinha do evangelho, vai saber quantas já nasceram, irmão. Uma Rosa, professora, cada um na sua área. Irmão, você é um instrumento na mão de Deus. Não tem outra coisa para pregar para a Irmandade. Hoje Deus manda pregar prosperidade.
prosperidade, muita prosperidade na tua vida. Só não tenha medo, não faça o teu Deus pequeno. Se você ficar correndo em volta do mesmo círculo, você não sai do lugar. Vai, irmão, como a gente sempre fala, e se der medo, vai com medo mesmo. Compra, o que você comprou fiado, você vai pagar, Deus é contigo, atrasa uma, paga duas, atrasa uma, vai, volta, vem, renegocia, acerta, chora, sofre e acaba, mas você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Bom, em nome de Jesus é o que Deus manda hoje por essa palavra. Então não tenha medo. Se você recebe, não sei, irmão, não sei quem sou eu, mas é a palavra, Deus que está dando. Se você recebe aluguel de 3 casas, usa dinheiro de 2 e guarda da terceira para você fazer uma quarta. Glória ao nome do Senhor. E vai fazendo, vai abençoando. Aí a bênção fica para você, fica para os teus filhos, para o filho dos teus filhos, para o filho dos filhos dos teus filhos, e vai sendo as gerações da tua vida abençoada. Irmão, abre o teu coração, hoje está caindo uma chuva de bênção sobre a tua vida. Não vai nascer um pé de dinheiro na tua casa, mas vai nascer uma ideia na tua cabeça que vai transformar a tua vida e da tua família também. E quando vier a inspiração, acredita e vai, irmão, tenha coragem. Billy Graham, será que alcançaria tantos milhões de pessoas se não tivesse coragem? Quantos pregadores do evangelho construíram igrejas do nada e hoje tem impérios por a glória do nome de Deus? Tem gente que não honra, mas tem gente que trabalha para a expansão do evangelho, que faz um trabalho sério e que ama o Senhor. Mais uma vez Deus manda dizer: eu te levarei em lugares que você nunca imaginou. Quando a Dani estava grávida da Helena, que nós estávamos entrando no SBT para participar do Teleton, que estava com um crachá lá, convidado, família Bravanel. Nós estávamos com um crachá do convite da família deles. Quando viram o nosso crachá, pegaram o nosso carro e puseram naquele carrinho e levam não sei para onde, dá lanche não sei na onde, fala não sei o quê. Falei, meu Deus do céu, eu só não sou analfabeto porque eu sei escrever meu nome. O que eu estou fazendo aqui? E na mesma hora o Senhor disse, é para a glória do meu nome. É para a glória do meu nome. É mesmo, Senhor, é só o Senhor que podia me trazer aqui. Quando nós sentamos na mesa do presidente do SBT e tomamos café e comemos junto dele e oramos, fiquei olhando, falei, minha Dani estava junto. O que nós estamos fazendo aqui, Senhor? É para a glória do meu nome. Com a minha Bíblia aberta lá na sala deles, pregando a palavra para Dani, estava junto, pregando a palavra para eles. Meu Deus do céu, quanta riqueza, mas é para a glória do meu nome. Está preparado, irmão? Está preparado para entrar no meio dos grandes, para a glória de Deus? Não tenha medo, viu? Quando você estiver no meio deles, dos artistas, dos famosos, dos poderosos, não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor te diz, eu te capacitarei. Eles não são nada melhor que você. Muito ao contrário, você ainda é melhor que eles porque você tem Cristo no teu coração. E tanto tem que você vai poder repartir com ele. Se prepara, Deus manda dizer para alguém, você vai passar no meio dos palácios, no meio dos grandes, por terra, por ar, pelo mar, você vai levar a minha palavra, o teu andar, sem falar, cada passo que você der, vai exalar a glória de Deus na tua vida. Você vai lembrar dessa palavra, principalmente vocês, os jovens, vocês vão lembrar dessa palavra. Você vai dizer, Senhor, bem que aquele irmão Rodrigo talvez já não tenha nem os ossos, esperamos que seja logo, que eu quero estar lá para ver, mas Senhor, tu cumpriu a tua palavra, olha onde eu estou aqui. Senhor me trouxe aqui, Deus manda dizer, eu digo sem medo de errar, Senhor te diz, eu vou, bendito seja Deus. Eu nunca preguei isso na minha vida, mas Deus manda dizer para alguém, eu vou usar de você para fazer a diferença na vida dessa nação. Mais de 200 milhões de pessoas serão beneficiadas por causa da tua vida. Santo Deus, irmão. Mas como, Senhor, você vai ver se eu sou Deus ou não sou na tua vida? Uma caminhada de 1 milhão de quilômetros começa com o primeiro passo. Hoje você está dando o primeiro passo. Amanhã vai ser um passo a menos, 2, 3 mil, até que você vai chegar lá e Deus te diz, se prepara, porque eu vou ampliar o lugar da tua tenda. Vocês estão recebendo essa palavra, irmão? Ou ela é muito, muito impossível? Senhor, é muito impossível, não tem nenhum nexo que esse irmão está falando. Glória a Deus, é assim que eu gosto de fazer. Do nada Deus faz tudo. E Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus cria o que ainda não foi criado. Aleluia, o nome santo do Senhor, mas eu não tenho condição. E desde quando Deus precisa de condição de homem?
Mas eu não tenho capacidade, eu te capacito. Mas eu não tenho coragem, eu te encorajo, te diz o Senhor. Senhor, mas eu não tenho condição, eu sou a tua condição. Senhor, mas eu não tenho quem me indica, eu não tenho quem fala, o Senhor te diz, eu estou te avalizando, eu te indico, eu te falo, eu te ponho lá. Nós tivemos, para encerrar a palavra, não tivemos uma nossa irmã que foi chamada para trabalhar num lugar onde ela não tinha levado currículo? A Sandra? Não levou currículo, ninguém indicou, e apareceu um currículo dela lá no lugar, e ela foi, onde ela levou currículo, não chamou. E onde ela não levou currículo, chamou. Isso é coisa de Deus, irmão. É muito impossível, vocês estão muito assombrados com essa palavra? É muito impossível. Sabe por que eu creio? Porque a Dani limpava 6 sobrados para ganhar R$200. Nós morávamos de caseiro, numa casa que era o tamanho desse altar aqui. E aí eu ia fazendo recorte da grama, ela pendurava a Bia aqui no peito e ia empurrando a maquininha de cortar grama. Hoje nós nem passa fome mais, né, Dani? Glória a Deus. Deus transforma, irmão. Deus cria. Deus muda. Bendito seja o nome do Senhor. Nós tínhamos um carro aqui para pegar, ela tinha que dar partida e eu encostar uma chave de fenda no motor de arranque e no positivo da bateria. Aí não dava partida, só podia dar partida em 2, senão o carro não pegava, um Corcel. Hoje tem dia que nós até escolhe carro para vir no curto. Glória ao nome do Senhor. Nós ia congregar de bicicleta, né? Até esses dias atrás tinha 7 carros em casa, agora vendeu um, tem 6. Glória ao nome do Senhor. Glória para Deus, irmão. E o Senhor te diz, eu vou preparar tudo o que você precisa na tua vida. Estende aqui essa mãozona aqui, ó, para a palavra. O Senhor te diz, seja abençoado a tua entrada e a tua saída. Seja abençoado o fruto do teu trabalho. Seja abençoado os teus pensamentos. Seja abençoado as tuas ações. Onde você entrar, verá a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Vá em paz para a tua casa. Creia nessa palavra. Irmão, você vende roupa, Deus vai te abençoar. Irmã, você vende Natura, Nimoacha, nem sei se existe, Deus vai te abençoar. Irmão, você é pedreiro, você vai trabalhar fazendo casa que você não vai aguentar construir mais. Ah, irmão, eu trabalho, Deus vai, eu sou autônomo, Deus vai mandar o cliente na tua casa, glória ao nome do Senhor. Ah, eu sou digital influencer, Deus vai encher de seguidor a tua rede social. Estive com aquele delegado que eu mostrei para os irmãos, e quando nós fomos orar lá no escritório dele, ele disse, Senhor, Deus me deu oração e dizia, Senhor, abençoa a vida desse homem e ajuda ele a ser um canal de bênção para as pessoas. Guarda ele do mal e traz as pessoas para perto dele. Irmão Hélio veio me mostrar agora aqui no final do culto, irmão, ninguém sabe o que aconteceu. De segunda-feira para cá, aumentou quase 50 mil seguidores no Instagram dele. Glória a Deus. Aí eu fui olhar o nosso Instagram da igreja e levei um susto. O ACL Online tem 20 mil seguidores, eu nem sabia. E o Senhor vai trazendo, o Senhor vai abençoando, 20 mil seguidores, e o Senhor vai angariando as pessoas. Deus te diz, eu vou trazer gente boa no teu caminho, eu vou tirar gente que não presta do teu caminho, vou pôr pensamento bom na tua cabeça, vou arrancar pensamento ruim da tua cabeça, e você sai daqui uma nova pessoa em nome de Jesus. Aceita essa palavra, irmão? Toma posse em nome do Senhor Jesus e vai em paz. Amanhã começa um dia novo na tua vida. Deus seja louvado.